Obrigado, bispo. Igreja, receba a paz do Senhor. Obrigado. Salmos 103, verso 19. A igreja em uma só voz no 3, vamos todos juntos citar esse versículo. 3. A última vez, o Senhor tem estabelecido seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Toma o seu assento, obrigado, Deus o abençoe. Como eu sempre digo, a mensagem ela não pode passar pelo pregador. Ela veio em mim, eu me alimentei dela, e Deus ele me deu um start nesse texto que eu quero compartilhar com você na noite desse dia, e pedir muita misericórdia de Deus para que hoje saiamos desta porta para fora, não apenas buscando algo, mas entregando a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Os Salmos é um dos livros mais sublimes de toda o cânon sagrado, e até mesmo dentro do bloco da Taná, ele é considerado um dos livros mais belos escritos de toda a história. Dentro disso, ele é chamado também dentro do bloco dos cânticos de Quetumvins, que traduzido vai dizer que é os livros dos cânticos, que inclui Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e também o livro dos Salmos. O livro dos Salmos no hebraico, ele praticamente é chamado de Teherim. Teherim, que quer dizer louvores, cânticos. E muitas das vezes a gente sobe por essa escada ou entra na rampa da igreja, querendo ouvir um bom louvor, querendo ouvir uma boa pregação. Mas nesta noite, Deus veio aqui para receber o nosso louvor. Eu vou repetir isso ao seu coração. Deus veio para receber o nosso louvor, a nossa adoração. E através da palavra, Ele dizer para cada um de nós: eu recebi o seu louvor, eu recebi a sua adoração, ou não. Dentro disso, Deus me levou a esse Salmo 103, que praticamente vai falar de louvor, de adoração. E olhando para o texto do capítulo, não é capítulo, é número, porque capítulo não é considerado no livro de Salmos, são 150 números em seus versos. Ele praticamente vai colocar uma proposta de louvar a Deus. Então a proposta do livro de Salmos é que os autores que ali foram inspirados em seus momentos para escrever, sempre apresentou ao Deus, não apenas o louvor, mas apresentava o caráter do Deus que ele estava para louvar. Então aqui, o louvor e a adoração não fala de quem está adorando, mas para quem eu vou adorar. Não fala do caráter do adorador, fala do caráter do Deus que vai ser adorado. Eu me peguei escrevendo que a gente está muito acostumado a ler o livro dos Salmos de forma rotineira e de forma de leitura diária, apenas citando, como se fosse o Salmo 46, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 121. Nos pegamos sempre citando e lendo o livro dos Salmos. Mas Deus me levou a uma compreensão dentro do Salmo 103, o verso 19, que diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então hoje à noite, eu quero falar sobre o trono de Deus. É aonde a minha, a nossa adoração deve chegar. Eu vou repetir. É o lugar aonde a minha, a nossa adoração é o destino a chegar. Os Salmos têm 150 números, e alguns autores diversos deles, alguns são filhos de Corá, alguns outros
a gente vai atribuir aos de Asaf, mas o mais antigo salmo é o Salmo 90, que é escrito por Moisés. O Salmo 90 é o salmo mais antigo que existe, que foi escrito pelo próprio Moisés. Mas, dentro de tudo isso, dos 150 salmos escritos, 73 deles foi Davi que escreveu. E desses salmos, eu olhei para eles e comecei a pedir a Deus uma direção, dizendo o que pregar hoje para o coração da igreja. Antes de ministrar a eles, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração, fale comigo, ministra a mim. E todo mundo conhece os salmos 103, 121, 91, 23, como eu disse. Mas aqui, o menino Davi, sempre que a gente fala dele, lá em 1 Samuel capítulo 16, ele era especialista em adoração, em louvor. Só que esse menino aqui, ele está indo lá para o vale de Elá, levar marmita para os seus irmãos na guerra. Houve momentos em que o próprio rei Saul, por alguma perturbação, por um espírito, ficava se perturbado, ficava meio agitado e chamava Davi, o pequenino Davi, para tocar a sua harpa, para tranquilizar o coração, a alma de seu rei. Se tem uma coisa que acalma o coração da gente, quando a gente passa por momentos difíceis na vida e sozinho, é quando a gente tem um louvor para adorar a Deus. Mas como adorar a Deus no momento de perturbação? Como adorar a Deus no momento de crise? Como adorar a Deus quando a gente está emburrado? Como adorar a Deus quando a gente está preocupado? Como adorar a Deus quando a gente sobe à igreja, dizendo como é que vai ser hoje? O mais importante aqui não é o adorador que vai adorar, mas aquele que será adorado através do adorador, para receber a honra, a glória devida. Escute isso. O mesmo Davi que arremessou a pedra na cabeça do Golias, de 3 metros de altura. E você sabe que não foi a pedra que derrubou Golias, foi o Deus de Israel. Tem pedras que Deus vai permitir nós usarmos, mas só vai cair se for o Senhor. Se for o Senhor que estiver conosco. Há pedras que a gente vai jogar e não vai conseguir atingir. Mas quando a gente for no momento certo e com a autorização e a autoridade do nome de Jesus, não ficará Golias de pé. Eu vou repetir isso ao seu coração: não ficará Golias de pé, porque não é você quem vai derrubar, é o Senhor de Israel. Quando vocês estão entendendo, e pode louvar a Deus essa noite. Como eu sempre digo, com muita humildade e temor nesse altar que eu tenho, eu não vim pregar bonito, eu não vim te impressionar como um pregador, mas eu só quero ser voz de Deus da Bíblia para você hoje, para te trazer um sentido de que muitas das vezes a gente sobe aqui esperando um louvor, nossa, esperando a adoração, sim, mas também Deus desce do seu trono com a manifestação da sua glória para receber o meu e o seu louvor. E a pergunta do Espírito de Deus para nós: há um louvor em nossos lábios hoje? Eu vou perguntar de novo: há um louvor em nossos lábios hoje? Existe um Salmo 51 que Davi vai compor, e logo após ele pecar e tratar a morte de Urias, o Salmo 51 vai dizer que mesmo Urias casado com Batseba, ou Batseba, como você queira, ele compõe esse Salmo 51, e ele vai escrever algo tão lindo que praticamente Davi não está lendo e nem recitando o versículo, ele está mesmo cantando. Logo após ele pecar, logo após ele matar Urias, ele vai cantar o Salmo 51 e vai dizer: purifica-me, ó Deus, da minha iniquidade, limpa-me de
todo o meu pecado. Davi escreve esta canção e eu parei para olhar e observar como compor um hino logo após pecar, errar, fazer algo absurdo. Davi não vai citar algo que ele ouviu, ele não vai falar algo que escutou. Davi ele vai cantar e vai dizer: purifica-me, ó Deus, da minha iniquidade, limpa-me de todo o meu pecado. Aqui eu trago uma palavra de Deus, como Deus gritou no meu coração, eu vou gritar no seu. Há possibilidade sim, de você arrancar da sua alma um louvor de verdade. Um louvor que traga verdades de fraqueza, verdades de falha, até verdades de pecado. E se for preciso for cantar, pedindo misericórdia, cante, porque o louvor atrai a manifestação do trono de um Deus que está sentado sobre ele, trazendo sobre aquele que canta misericórdia. As canções deste autor chamado Davi são profundas e trata de algo de dentro de Davi, do interior de dentro dele. Ele vai ressignificar, e olhando para ti, Júnior, com muito carinho que tem respeito, Davi vai ressignificar o louvor. Ele vai trazer significado à adoração, porque essa adoração, esse louvor, só era comemorado nos momentos festivos sacerdotais, nos momentos festivos. E Deus gritou no meu: eu não preciso de momentos religiosos ou festivos para adorar a Deus. Em qualquer momento ou situação da minha vida, eu posso trazer de dentro da minha alma um louvor que traga a minha verdade para dentro da verdade de Deus, dizendo: eu sou falho, eu errei, eu pequei, mas limpa-me, ó Deus, purifica-me, ó Deus, Senhor, perdoa-me, ó Deus. Eu vou gritar no seu coração: nós não estamos aqui para a prática de ritual de cânticos. Repito, não estamos aqui para a prática de rituais de cânticos. Tem que haver sentido naquilo que a gente está cantando. Eu vou repetir: tem que haver sentido naquilo que você canta. Quando cantamos aqui, não cantamos para nós, cantamos para aquele que está sentado no trono. Me ajuda a pregar hoje à noite. A canção que Davi está escrevendo do Salmo 51 e do Salmo 103 é um convite que Davi faz. Davi faz um convite para nós sermos verdadeiros daquilo que encontramos sentidos para cantar. Para alguns, no nosso cotidiano, vai olhar para Davi: quem é você para cantar isso? Quantas vezes nos pegamos na nossa trajetória de vida cristã eu tenho muito respeito e temor em pregar aqui em cima, muito, mas muito. Mas eu não posso descer daqui sem entregar o que Deus entregou ao meu coração para o teu coração. Entramos numa vida rotineira, esperando algo dos outros, quando na verdade aquele que está no trono não espera dos outros, espera de você, espera de mim. Deus está esperando de cada um de nós uma adoração, um louvor verdadeiro. O Salmo 103 vai dizer: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Eu olhei para esse texto e, escrevendo, o que eu posso gritar no seu coração quando eu estava escrevendo, Júnior, foi que o Espírito Santo gritou no meu, na mesa da minha casa, escrevendo agora à tarde: o céu este ano estará aberto na vida de um adorador, que o adore em espírito e na sua verdade. Não é profetada e nem jargão de pregador, é algo profético da palavra. Este ano o céu estará aberto na vida de um adorador.
Escute isso aqui. A composição de Davi, mesmo sendo um homem falho como ele foi no Salmo 51, será que Davi é um homem propício? Ele tem propriedade, pastor Clemente, para falar de trono? Será que, pastor Mequion, que Davi vai falar do trono de Deus? Será que ele tem propriedade para isso? Davi não é, se fosse aquele Davi da casa de Jessé, que só tinha na sua mão um cajado, uma vara e ovelha, ele não teria propriedade para falar disso. Mas quando Deus manda Samuel na casa de Jessé em Belém, Samuel pega chifre de azeite, vai em Belém, porque hoje eu vou ungir um rei de Israel. Sabemos que quando Samuel chega, os 3 filhos mais velhos de Jessé são aprovados por Samuel. São aprovados, preparados, entendia. Só que quando Deus vai dentro do coração de Samuel, vai dizer: Samuel, você vê os olhos, mas eu vejo com a intenção do coração. Samuel, para de olhar com os seus olhos, veja com os olhos do coração e da alma. E eu vou gritar no seu como Deus gritou na minha sala hoje à tarde. Deus está olhando não para a nossa aparência, mas para a entrega da nossa alma aqui agora. Eu vou repetir, não é a nossa aparência. Talvez a gente está aqui, saltando, salmodiando, alegrando, mas a nossa alma está machucada, está ferida, está arrastando. É aí que eu aprendi que Davi, no Salmo 51, mesmo arrasado, ele tirou uma canção dizendo: purifica-me, ó Deus, das minhas iniquidades, limpa-me dos meus pecados. Sabe o que eu aprendi? É que cada um de nós podemos, no momento mais fraco da nossa vida, levantar um louvor, levantar uma adoração, não para chamar a atenção dos outros pela nossa aparência, mas rasgar o nosso coração, a nossa alma, dizendo ao que está sentado no trono: olhe para mim, tenha misericórdia de mim. Quantos estão entendendo e recebendo a palavra e pode adorar a Deus? Deixa eu prosseguir. O trono que foi prometido a Davi demora 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Antes de Davi se assentar no trono de Israel unificado, Davi ele vai se assentar no trono de Hebrom. E ele vai reinar praticamente por 7 anos e 6 meses. Sabe o que eu aprendi aqui? Diante de Deus te levar para grandes conquistas, Deus vai te levar por um caminho de preparação. Eu vou repetir. Antes de chegarmos em locais ou lugares de grandes conquistas, Deus vai nos levar, não importa o tempo, de preparação. Deus prometeu para Davi na sala de sua casa, ungiu com azeite, mas demorou 13 anos. E dentro desses 13 anos, Davi vai reinar 7 anos e 6 meses em Hebrom. E Hebrom, você sabe que é uma região geográfica um pouco menor que Judá. E eu aprendi que aqui Davi começa a entender o que é trono. Porque quando mesmo que um rei, mesmo que alguém assentado no trono faz um decreto, ele tem um limite geográfico. Ele tem as suas limitações de decreto. Mas quando a gente olha para o versículo 19, a gente vê que o reino dele domina sobre tudo. O domínio do trono de Deus não tem limitações. O reino de Davi tinha, e ele entendia disso. Ele sabia sobre limitações geográficas de mandar um decreto. Mas só que aqui, Davi também vai entender que acima do trono, acima dele, tinha um Deus assentado sobre ele, a qual seu reino não tem fim. Olhe para cá.
Olhe para mim. Quando Davi praticamente está nos últimos dias, no último tempo de seu reinado, quase findando, em um momento em que Saul vai para a batalha, e ele se mata com a própria espada. Pastor Clemente, aqui eu parei e pedi a direção de Deus, Júnior. E a história diz que os anciões, os sacerdotes, vão até Hebrom buscar Davi, pastor Amequion. E quando os anciões vão buscar Davi, a história vai dizer que quando chega, os anciões vão dizer: Davi, nós sabemos que sobre ti há uma promessa. Queremos que você seja rei de Judá. E mais uma vez o óleo da unção vai sobre a cabeça de Davi. E o interessante é que quando o bispo Davi chega em Jerusalém, o primeiro decreto que Davi faz não é festa, não é dança, não é simplesmente comemoração. Davi diz: eu decreto, trouxemos de volta, resgatamos a Arca da Aliança. Em outras palavras, vamos trazer de volta a presença de Deus para o nosso meio, a qual ela não deveria ter saído daqui, jamais. Aqui eu trago uma palavra ao seu coração, gritando no seu ouvido: não comemore antes da presença de Deus ser a prioridade da sua e da minha vida. Não festeje antes, sem que a presença de Deus se manifeste, alegrando não somente aqui, mas o céu se alegrará por onde você está chegando na vida. Davi decreta. E ele vai em busca da arca, a presença, o símbolo máximo do povo. Ele resgata a arca. Aí sim, quando a arca está entrando, quando ele passa os portões, ele passa, Júnior, a comemorar. Eu repito, este é o ano em que o trono de Deus está disposto a se manifestar na nossa vida. E quantos recebem isso? Eu vou repetir: quantos recebem isso? Não tem nada impedindo que o céu se manifeste hoje. Diga para 2 ou 3 pessoas com muito respeito: o trono de Deus está em movimento. Ninguém manda. Diga: ninguém manda. Diga: ninguém manda mais do que o Deus no seu trono. Em toda a história da monarquia antiga, todos os reinos, todos os seus reis achavam que tinham poder na mão, mas eram pessoas limitadas. Os seus decretos iam longe, Júnior. Iam longe. O decreto e o carimbo de um rei, muitas das vezes ele como é que fala? Alfinetava o dedo e tinha validade no decreto pelo sangue que estava sobre a carta. E aquilo era prova de que era a autoridade do rei sobre as províncias, territórios, aonde aquele decreto chegasse. Só que hoje à noite, o sangue de Cristo já foi derramado na cruz do Calvário há muito tempo. E a carta também nós temos na palma de nossas mãos. A gente só não usa, porque acha que isso aqui já está decorado. Salmo 91, Salmo 23, 121, o Salmo 119. Só que tem mais do que isso. Aqui tem, ai, Jesus me guarda, se você quer levante a mão, recebe isso. Aqui tem decretos e destino. Decretos e destino. Decretos e destino. Decretos e destino. Aqui tem decreto que pode mudar o destino da sua casa, o destino da sua família, o destino dos seus sonhos, o destino do seu projeto. Aqui tem decretos que poderá mudar a história do teu filho, da tua filha, ai Jesus, do teu marido, da tua esposa. Pode mudar a vida de uma nação.
Só quem crê na Bíblia, levante a sua mão e dá um grito para o céu te ouvir nesta noite. Aleluia. Eu gosto muito de ler, pastor Clemente. Tem um livro que eu amo muito. Eu digo amar na questão de leitura. Se eu falar errado, você me corrige. Spurgeon. São 3.714 páginas. E esse livro, segundo os estudiosos, foi um dos maiores pregadores da história que houve. Eu não sei falar a pronúncia Spurgeon, mas deve ser isso aí. Ele escreveu um livro de 3.714 páginas. Júnior, e ele menciona o escritor grego Homero, que ele menciona que em todo o panteão havia um trono vazio. E se você já ouviu a história, quem gosta de filme antigo como eu, já viu os filmes de Roma, tem um panteão em Roma. E lá se eu falar errado me corrige, em Trevi, em Roma, que lá tem um trono vazio. E segundo Homero, que é um escritor grego, ele vai dizer que esse trono, ele espera que os deuses vão se assentar nele. Ele é considerado como politeísmo, vários deuses, várias divindades que queriam que se assentasse nesse trono. Porém, esse trono em panteão sempre esteve vazio. Esse mesmo escritor diz também que no Vaticano há um trono papal. E mesmo o Papa se assentando no trono, ele não tem total autoridade porque ele acha que é Deus, mas nunca será Deus. E mesmo assim o seu trono está vazio. Muitos buscam tronos, mas o que eu mais achei lindo do que Deus gritou no meu coração: Júnior, eu não preciso levantar um trono aqui hoje. Eu não preciso, bispo, levantar um trono aqui nesse altar. O que Jesus e Deus mais quer é um trono que esteja dentro do meu coração, preenchido por Ele, somente por Ele. Em outras palavras, enquanto alguns buscam deuses, divindades, se assentar em tronos físicos, o nosso Deus se preocupa em assentar na sua vida e na sua alma. Que nós possamos fazer da nossa vida um trono de louvor. Nós cantamos um hino assim? Um trono de louvor, um trono de adoração. Então que a nossa vida este ano seja um trono para Ele, de louvor, de adoração, de gratidão. Leonardo Boff, que é um teólogo católico, ele também menciona, neste livro eu li ele, que ele chegou à seguinte conclusão, Júnior: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Todo homem busca status de poder, todo homem busca aparência de reinado, mas só aquele que é verdadeiro rei e reina, que se tornar um menino nesta terra. Meu corpo está arrepiado, gente. Eu sinto o temor de Deus esta palavra para te entregar. E o meu coração deseja que você saia desta igreja hoje não impressionado pela pregação, mas impressionado sabendo que você pode ser um trono de Deus constantemente, diariamente, todo instante, todo momento, porque este Deus cabe dentro de cada um de nós. E quantos acreditam nisso, e recebe isso, e pode dizer: Senhor, eis-me aqui, pode habitar em mim. Trono fala de decreto, Clemente, pastor Clemente. Trono fala de livramento, autoridade. Por favor, pastor Clemente, lê para nós. Nós ganhamos tempo aqui. Salmo 45, verso 6, por favor. O teu trono, ó Deus, é
eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. O teu trono, ó Deus, é eterno. O que a Bíblia está dizendo é que se você e eu permitirmos vai ser até o último suspiro da gente. Eu vou repetir, vai ser até o último suspiro da gente. Faremos da nossa vida um trono para Ele. Quantos podem acreditar nisso? Que você e eu possamos ser um trono de habitação, porque o trono dele não terá fim. Pastor Mequion, o rei Assuero faz um decreto. Ele tem poder, ele tem autoridade. Ele dá um decreto para matar Mordecai, Esther e todos os hebreus. O rei dá o decreto. Esther vai jejuar 3 dias. Quantos dias? Olhe para mim. Quantas notificações às vezes nós recebemos que a gente não aceita, que a gente não concorda, que não é isso que a gente quer, que não é isso que eu mereço, mas está decretado aqui. O segredo é o que Esther ensina. Vai orar, vai jejuar, porque só a sua oração pode mover o céu que está acima do reino de Assuero. Eu vou repetir. Há um reino estabelecido acima do rei Assuero. E Esther sabia o caminho. Ela vai jejuar 3 dias. E nesses 3 dias que ela jejua, diz a história, que quando ela vai se apresentar logo depois de 3 dias ao rei Assuero, o rei Assuero estende a mão no palácio, estende o cetro para Esther e diga: minha rainha, pede tudo o que você quiser, até metade do meu reino. Penso eu, na minha conjectura simples e objetiva, ela dá uma piscadinha e diga: antes de eu pedir alguma coisa para você, eu já pedi para aquele que está sentado no trono, acima do seu trono, Assuero. Há um decreto divino, há um decreto maior que o seu. Levante a mão. Há um decreto de Deus para a sua vida, há um decreto de Deus para a sua casa, maior que deste mundo, maior que desta terra, maior do que deste governo. O decreto de Deus é favorável, recebe, é favorável para as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Sobre o trono de justiça eternamente. Só cante se isso for verdade. Ele voltará para governar as nações em amor. Quem canta grita: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A canção diz: os descendentes de quem? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e a iniquidade. Descendente de quem? O descendente. Estão aqui hoje à noite. Estão aqui hoje à noite. Estão aqui hoje à noite. Ele ama a justiça. Estão aqui hoje à noite. Odeia a iniquidade. Mais uma vez. O descendente de Davi,
o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Pastor Clemente, Isaías capítulo 6, versículo 1. Olha o que Isaías vai dizer. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Segura. Este é o ano que, se Uzias morrer, você vai ver coisas que você nunca viu. Não pegou, só uma, tu deu glória a Deus. Acho que foi Ivone. Eu estou dizendo que, se Uzias morrer esse ano, você vai ver coisas que você nunca havia visto antes. Por quê? Porque eu No ano em vi. que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Verso 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O 3 agora. E clamavam uns para os outros, dizendo: Kodesh, Santo, Kodesh, Santo, Kodesh, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabaote. Toda a terra está cheia de sua glória. Você pode digitar aí no seu banco santo. Você pode dizer no seu banco santo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, 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 cheia da sua glória. Olha que interessante. Uzias reinou 55 anos. Só quando Uzias morreu, pastor Amequion, foi que Isaías olhou para o céu e viu alguém além do trono de Israel. Enquanto a gente ficar olhando alguns tronos terrenos, nossa vida não muda. Enquanto a gente viver coisas terrenas, nossa vida não vai para frente. Enquanto a gente viver coisas deste mundo que não nos edifiquem em nada, a gente não vai chegar, ajuda a pregar aqui, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas desta noite, que eu e você, numa visão espiritual bíblica, possa ver além dos seus olhos carnais. Eu vi. Eu vou pegar até você pegar a palavra. Eu vi. Agora, me explica uma coisa. Eu quero que você leia para mim, pastor Clemente, esse negócio do capítulo de número 7 de Daniel. Vem aqui, me ajuda a pregar, me ajuda aqui. Você está enferrujado, me ajuda. Daniel capítulo 7, versículo 9. O que está escrito aqui? O que Daniel está falando? Peraí, Daniel está falando algo sobre o trono que ele está vendo e que ninguém mais viu. Olha o que ele está dizendo. Eu continuei olhando. Segura. A gente está olhando o que não deve. Até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Então você está falando para mim que esse trono que Daniel está falando, que ele está vendo, é um trono que se movimenta, que tem rodas nela. A gente está acostumado a ver tronos de mármore, de bronze, de ouro, mas um trono em chamas de fogo que não precisa de combustível, tem combustível próprio, não se apaga.
E ele está dizendo, a roda dele é fogo ardente. Então está dizendo que o fogo está envolvendo o trono de Deus. E a roda faz com que ela se movimenta, pastor Marcílio. Então o trono de Deus pode se movimentar ao seu favor. Não, você não pegou. Então o trono de Deus pode se movimentar ao seu favor. A favor da sua casa, a favor da sua família, a favor dos seus sonhos, a favor da sua dor, a favor do seu sofrimento. Então o que Daniel está dizendo é: o trono de Deus não para, o trono de Deus não para, o trono de Deus não para, está se movimentando. Oxalá, se hoje à noite você puder enxergar pelos olhos da fé este trono se movimentar, então manda esse glória para Ele, manda esse aleluia para Ele. Faz o trono se mover. Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Olha o que diz. E mostrou-me o... Não, peraí. Faz igual você faz com o bispo. Eu tô com inveja de você. Quando o bispo da escola dominical, você dá aquela voz. Faz aquela voz igual do bispo. Que você faz pro bispo. Faz na escola dominical, vai lá. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Peraí, quantos? 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Pega na mão desse irmão aí, pega. Vai, pega logo. Peraí. Pega na mão desse irmão, pega desse irmão. Fala assim, ó. Tem frutos. Não, fala direito. Tem frutos sendo produzidos para você de mês em mês, de mês em mês, de mês em mês. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo: de mês a mês, de mês a mês. Lê as folhas. E as folhas da árvore são Segura. Se você não dá glória, eu não vou pregar mais pro bispo, não vou pedir mais. Mas olha aqui, as folhas das árvores são para a saúde, para a saúde, para a saúde, para a saúde. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu estou possuído por esta palavra para gritar no teu coração: haverá saúde, haverá saúde, haverá saúde, haverá saúde. Maldição está quebrada, está quebrada, está quebrada. Eu não preciso pregar mais não. Apocalipse para acabar, capítulo 4 do 1 ao 11. Vem aqui. Se você ler e não ficar de pé, eles não entenderam nada do que a gente pregou. Apocalipse capítulo 4 do 1 ao 11. Lê. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos
24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: declare: Santo, 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 o Todo-Poderoso Santo é o Santo. Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Grite bem alto: que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus te criou para isso. Deus te criou para isso. Deus nos criou junto para adoração. Deus nos criou para adorar aquele que está assentado sobre o trono. Agora adore, 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 adore ao Senhor. É o seu momento de adoração. Ministério de louvor, vem ajudar. Cante com a sua alma, com a sua alma. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a honra. Levante a sua mão e a sua voz. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, Seja a glória. Você nasceu para isso. seja o domínio Nós nascemos para isso. pelos séculos dos séculos. Vamos fazer um coral, um coral, um coral.
Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Mais uma vez, declare: poderoso Deus, Poderoso oh, aleluia. Orire candarabagarabai, alabachoriai, minha alma anseia, seja Ele a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. mais uma vez, seja a honra. Igreja Evangélica Apostólica, eu te convido a cantar de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com lágrimas nos seus olhos, porque esta adoração é para Ele, é para Ele. Esta semana o trono de Deus estará em movimento. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia. A última vez, solte a sua voz bem alto pra Ele. Poderoso Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Mais uma vez.